Bom dia, galera do segundo ano. Venho aqui mais uma vez para fazer uma revisão agora do que nós vimos, do primeiro conteúdo, que foi realismo no Brasil, e do segundo conteúdo, naturalismo no Brasil. Hoje eu vou fazer um paralelo dessas duas escolas que praticamente nasceram juntas, tá certo? Então, olha só, o realismo e naturalismo. Olha só, o realismo é uma reação contra o romantismo. O romantismo era a apoteose do sentimento. O realismo é a anatomia do caráter, é a crítica do homem, é a arte que nos pinta a nossos próprios olhos para condenar o que houve de mal na sociedade. Isso aí, essa de Queiroz, ele descreve exatamente o conceito do que é a era realista, tá certo? Enquanto no romantismo ele só pensava em si, o realismo ele começou a pensar no próximo. E daí a gente segue com as seguintes características. Olha só, as características do realismo estão intimamente ligadas ao momento histórico e às novas formas de pensamento, como o objetivismo, que trabalha a forma direta de expressar a situação, o universalismo, que substitui o personalismo anterior, certo? Ou seja, o universalismo ele trata dos temas universais, onde no romantismo ele só tratava dele mesmo, ou seja, ele não pensava no próximo, ele era totalmente egocêntrico. E como continuação das características, nós temos o materialismo, certo? Que aqui as coisas materiais passaram a levar à negação do sentimento e da metafísica. Autores são antimonárquicos e defendem os ideais republicanos. No nacionalismo e volta ao passado histórico são deixados de lado para enfatizar o presente e o contemporâneo. O determinismo influenciando o homem e a obra de arte por três fatores: o meio, o momento e a raça. Ou seja, onde o ser humano nasceu, tá certo? O momento ou a parte histórica em que ele veio ao mundo e a raça, a hereditariedade, o sangue, a herança genética deles com seus antepassados, ok? Ó, nós temos aqui também a descrição e adjetivações objetivas, a linguagem culta e direta, a mulher não idealizada, real, certo? Nós temos o amor e outros interesses subordinados aos interesses sociais, temos herói problemático, a narrativa lenta com tempo psíquico, onde o principal autor dessa era realista é exatamente Machado de Assis com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, onde ele conta a história de um autor que retrata o seu momento da morte até o nascimento. Ele faz a construção inversa, certo? De uma obra. E aqui nós temos o quadro abaixo que mostra as principais oposições entre romantismo e realismo-naturalismo. Enquanto no romantismo ele tratava a subjetividade, no realismo-naturalismo ele era objetivo. Enquanto no romantismo se trabalhava a imaginação, certo? A fuga do mundo real para o mundo irreal criado na cabeça deles, no realismo-naturalismo era a realidade circundante. Nós víamos o que estava acontecendo ao nosso redor. Lá no romantismo tinha sentimento, aqui nós temos inteligência e a razão. Lá nós tínhamos a verdade individual, aqui nós temos a verdade universal. Lá nós tínhamos a fantasia e o desvaneio, aqui nós temos fatos observáveis. Lá nós temos o homem como centro do mundo, aqui nós temos o homem como uma peça do mundo. Lá nós tínhamos a volta ao passado, aqui nós temos a crítica ao presente. Então tudo no realismo-naturalismo ele está voltado para o momento que nós estamos vivendo, tá certo? Então o panorama histórico desse período significa o lado socialista, cientificista, evolucionista, positivista, lutas antiburguesas, segunda revolução industrial. Temos em 1881 a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, que inicia o realismo. E no Brasil acontece exatamente a abolição dos escravos, acontece a República Democrática do Brasil, o romance naturalista e a poesia parnasiana. Tudo acontecendo exatamente nesse momento. Agora, ó, realismo versus naturalismo. Nós temos o romantismo, que foi de 1836 a 1881, com ênfase à fantasia, predomínio, proximidade, subjetivismo, escapismo e personagem. O que eu falei exatamente no quadro anterior, né? E aqui as características também do realismo, que eu estou passando. Agora vamos ver aqui as características
naturalistas. Nós tínhamos o determinismo biológico, o meio onde o ser humano nasceu, a hereditariedade, a raça e os instintos. Por que o homem pratica certas coisas, se na verdade não é de todo ser humano, são algumas exceções que fazem certo tipo de situações berrantes, né? O objetivo científico, temas patológico da sociedade, né? Tema patológico significa que os personagens eles eram estudados antes de colocar em suas obras. Observação e análise da realidade. Eles passavam a observar como era que o ser humano agia dentro desse contexto. Tá? Então nós temos o ser humano descrito sobre a ótica do animalesco e do sensual, a linguagem simples. Quando ele fala do animalesco sensual, ele está falando das questões de certos abusos que o homem tomava na sociedade, como no Cortiço, ele cita a questão do estupro, né? Então nós temos a descrição de narrativa lenta, impessoalidade e a preocupação com detalhes. E nesse naturalismo, temos a publicação de Um Mulato, em 1891, que marca o início do realismo no Brasil, né? Exatamente publicado por Aloysio Azevedo. E o Cortiço. E Raul Pompeia crava o Ateneu. Tá? Diferença entre realismo e naturalismo está aqui. Ó. Forte influência da literatura de Gustave Flaubert, da França. Romance documental apoiado na observação e na análise. A investigação da sociedade, dos caráteres individuais é feita dentro para fora, ou seja, ele começa a estudar o ser humano de dentro para fora e não de fora para dentro, como acontecia na escola anterior, né? Que falava da questão do egocentrismo. Volta-se à psicologia, as obras retratam e criticam as classes dominantes e o tratamento imparcial e objetivo dos temas garante ao leitor um espaço de interpretação e de elaboração de suas próprias conclusões a respeito das obras. Temos também aqui vou pular esses slides, turma, porque aqui síntese dos autores do realismo e do naturalismo. Principais representantes no Brasil, realista e naturalista, nós vimos Machado de Assis, Raul Pompeia e Aloysio Azevedo, só que Machado de Assis e Aloysio Azevedo foram os que mais se destacaram dentro desse período. Espero que dentro desse momento vocês tenham conseguido tirar alguma dúvida que restou da era realista e da era naturalista visto nos vídeos passados e nas aulas ao vivo passadas, tá certo? Então, que essas dúvidas tenham sido retiradas, que vocês consigam resolver essa atividade com mais tranquilidade agora, tá certo? Com mais ênfase, como eu vi vocês fazendo nas outras, e agradeço a atenção que vocês estão tendo e o sacrifício que vocês estão fazendo nas pesquisas e nas resoluções das atividades. Fico muito contente, de coração mesmo, por estar distante e ao mesmo tempo estar tão perto de vocês através desse vídeo, através das gravações, tá bom? Então, deixo aqui um abraço forte para vocês. Continue em casa, já está pertinho de voltarmos à nossa realidade, tá bom? E muita calma nessa hora. E um abraço do tio. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.